Olá, tudo bem? Como eu falei no vídeo anterior, nós vamos falar hoje dos dois fatores que levaram o homem à queda. Dois passos, duas decisões, e a humanidade entrou no pior caos que já experimentou e que jamais voltará a passar por outro igual. Eva deu atenção a uma situação que jamais poderia afetá-la. Ela não foi ingênua, como muitos pensam. A ingenuidade nunca fez parte do caráter ou da personalidade do primeiro casal. Eles foram criados em perfeição. Longe de ser uma ingenuidade, foi uma coisa pensada e trabalhada em seu coração. Então, bastaram duas circunstâncias para levá-la à decisão da desobediência. Primeira, a voz. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Está lá em Romanos 10, 17. Mas essa fé não é só de ouvir, não. A fé é ouvir e entrar em você, essa fé, essa palavra entrar em você e depois você botar ela para fora, como eu falei, através de gestos, de palavras, de atitudes, palavras que vêm edificar a vida das pessoas. Aí sim, você acrescenta a fé. A fé que vem pelo ouvir e praticar as coisas de Deus. Então, isso quer dizer que alguém tem que falar para você ouvir, analisar o que foi ouvido, para que decidir com o que foi ouvido. Então, o que você ouve pode construir ou destruir a sua fé. Não é o que eu ouço que vai me destruir, é o que eu faço com o que eu ouço que pode me conduzir à vitória ou à derrota. Então, não é o que você ouve, é o que você faz com aquilo que você ouve. Por isso, vemos que a queda de Adão e Eva está diretamente ligada à voz da serpente que veio e falou com ela. Ela ouviu e poderia ficar somente nisso mesmo, mas ela meditou, deixou a dúvida entrar em seu coração, pesou as vantagens e desvantagens e chegou a uma decisão. Você pode ouvir alguém falar mal de você ou do seu ministério. Isso não lhe trará problema algum, mas se você decidir retaliar ou criar uma área de atrito com quem falou mal de você, você estará gerando problemas para a sua vida. Jesus sabia do que falavam dele, mas nunca procurou ninguém para tomar satisfações. Com a decisão de Eva de aceitar a insinuação do inimigo, ela se colocou debaixo do poder do inimigo, do poder e do domínio dele. O diabo lhe prometeu aquilo que ele não podia dar, conhecimento amplo sobre o bem e o mal. O erro de Eva foi deixar a dúvida entrar, pois ela e Adão eram iguais ao Eterno e já possuíam conhecimento e autoridade sobre tudo. Vocês serão como ele, disse a serpente. Na realidade, eles já eram como Deus. Por isso a decisão de Eva não era submeter-se ao diabo, mas ser igual a Deus. O diabo aplicou a mesma tática da tentação em Jesus. No deserto, o diabo usou essa mesma tática. Ele falou com Jesus, Jesus o ouviu, mas a decisão de Jesus não foi a mesma que Adão e Eva. Jesus ouviu e decidiu não aceitar, e retrucou sua oferta com a própria palavra de Deus. Note que a tentação do diabo oferece os reinos do mundo. Na verdade, o diabo não estava interessado mais na glória de Deus. Ele queria ser adorado como Deus. E perdeu também essa parada. Por isso é fundamental ter um coração voltado para Deus, para que nossas decisões sejam sábias e seguras, a fim de não nos causar dano nenhum. Quero afirmar aqui que a queda do homem não era uma queda vertical do céu para a terra, mas sim a perda do mandato da glória de Deus. O homem não caiu para baixo, ele caiu para o lado. Não foi uma queda vertical, foi uma queda horizontal. Por conseguinte, a restauração do homem é simplesmente ser restaurado com a glória de Deus, voltando à sua posição no estado edêmico, com o domínio e não necessariamente com elevação para cima. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não precisa ser levado ao céu para recuperar seu mandato de governo. Em primeiro lugar, não fomos criados para estar lá em cima, mas sobre todos os reinos do mundo. O homem foi criado para estar na terra e para herdar a terra. Então, que tipo de voz ou o que você está ouvindo? Seu fracasso ou seu sucesso na vida está diretamente ligado ao que você ouve, e as decisões que você toma baseadas no que você ouve. Essa é a esfera do governo. Agora, o que você deve saber é que depois da ressurreição de Jesus, o poder e a autoridade de governar o mundo foram transferidos da mão do inimigo para a mão de Jesus. E em consonância com o que Jesus nos disse, nós estamos habilitados para isso. Você não foi enviado para cá como um mendigo, um pedinte, como Zé Ninguém. Você foi enviado como um comissionado, e é isso que você deve entender e focar.
você não está mais destituído da glória de Deus. Toda a plenitude da glória de Deus está em Jesus. Está lá em Hebreus 11, 1 e 2. E se você tiver Jesus na sua vida, tem recebido de volta a glória que perdeu no Éden. Não deixe alguém te enganar com fala religiosa. Não é quando você morrer ou for para o céu. É agora. Ouça a voz que está dentro de você. Então, primeiro foi a voz e segundo a vista, né? O segundo fator que mandou o homem para fora do jardim do Éden é a vista. Porque a Bíblia diz, vendo a mulher, lá em Gênesis 3. O ponto negativo foi ver essa árvore mostrada pela ótica do diabo, pela visão do diabo. Antes do diabo mostrar ou falar dessa árvore, Deus também já tinha apresentado essa árvore e falado sobre ela. Portanto, a árvore era bastante conhecida do casal. Eles sabiam que a única decisão recomendada a eles era não tocá-la, porque a Bíblia diz que Eva viu que a árvore era boa de se comer. Ela já tinha visto aquela árvore milhões de vezes e nunca pensou em tocá-la, porque então após a fala do inimigo ela viu. Na verdade, a palavra viu quer dizer que ela resolveu experimentar para ver o que acontecia. A palavra ver nesse contexto indica que ela compreendeu os riscos e decidiu assumi-los, sem imaginar que para ser como Deus, conforme o diabo lhe afirmara, ela precisaria comer do fruto e permanecer com a glória de Deus. Sendo assim, tendo o governo na mão, ela poderia decidir fazer o bem ou o mal, assim como Deus, sendo que Deus é soberano, conhece o bem e o mal, mas continua exercendo o poder e a autoridade sobre os dois. Eva pecou e ficou sem a glória. Por isso, em vez de dominar o mal, ela foi dominada por ele. Todos os homens que não vivem com a glória de Deus são presas fáceis para o mal. O que tem a glória de Deus vive em vitória, porque o mal não lhe alcança, com a mesma facilidade que alcança os outros pecadores. Eva viu a árvore, uma visão sem limites, ou seja, ela viu toda a árvore, mas não compreendeu o mal que isto lhe causaria. Isso é uma compreensão limitada. Ela viu tudo, mas não compreendeu tudo. Se eu fosse relatar uma história de um assalto a um cego, e no final da minha história o cego diz, só em você falar que eu estou vendo a cena, o que ele está vendo, ele na verdade está querendo dizer que entendeu o que eu disse. Portanto, ver significa entender alguma coisa. Significa que, portanto, que Adão e Eva viram a árvore pela primeira vez em suas vidas. Significa que eles compreenderam a eficácia e o que a árvore poderia fazer se eles comessem dela. Eles foram despertados para o reino da sensualidade e da vida terrena e morreram para a vida de Deus no Espírito. Portanto, o retorno agora para o jardim e deve ser por meio do conhecimento exato, como ouvimos a voz do Filho de Deus, para guardar o seu mandamento. Trata-se de obedecer às instruções que a Bíblia nos passa. Isso não um passe de mágica, é um processo diário, constante e ininterrupto. Não apenas algumas letras mortas de teologia ou o livro que pode transformar um homem no legalista. O apóstolo Paulo diz, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Está lá em Colossenses 3,10. Então, assim, o segundo fator para a nossa viagem de regresso à vida edênica é a compreensão do conhecimento e a capacidade de discernir. Então, descobrimos que a realidade presente do reino de Deus sobre a terra hoje é que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não pode ser entendida e vivida por muitos, devido à falta do verdadeiro nascimento espiritual em outra dimensão. O homem em Adão trocou o reino do Espírito pelo reino da carne. O caminho do homem de volta é o verdadeiro entendimento da voz do Filho de Deus, que revela o pensamento divino de Deus dentro de nós, da mesma forma que aprove a Deus revelar-se a seu Filho e a Paulo na estrada de Damasco, né? Então, essa mensagem que eu quero deixar para você, nessa tarde, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.